Existem aliens? A resposta depende de quem você pergunta, com as autoridades tradicionalmente inclinadas a dizer não. No entanto, há especialistas que conseguiram reunir muitas evidências difíceis de refutar sobre aliens e OVNIs. Um deles é Bob Lazar, ícone no mundo dos OVNIs e aliens. Essa mente brilhante finalmente quebrou o silêncio sobre um aviso alienígena de que eles estão chegando. O que Lazar acabou de dizer sobre aliens? E qual é o destino da Terra quando eles chegarem? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O tema de aliens ou seres extraterrestres é delicado, com esforços extensivos feitos para esconder a verdade do público em geral. No entanto, por mais que tentem, a verdade sempre se revela no final, graças aos esforços incansáveis de alguns cientistas. Se você está familiarizado com círculos de aliens e OVNIs, um dos nomes que você pode ter encontrado é Bob Lazar. Algumas pessoas o veem como uma figura controversa, mas isso não impediu que muitas de suas afirmações fossem confirmadas, mesmo anos depois de feitas. Este é um homem que previu a existência de um elemento na tabela periódica antes de ser descoberto. E não apenas foi descoberto, mas as propriedades se encaixam exatamente como Lazar descreveu. Lazar também trabalhou em alguns dos locais mais restritos do mundo, onde são realizados experimentos e atividades super secretas. Bob Lazar nasceu em 1959 em Coral Gables, Flórida. Cresceu no sul da Califórnia e frequentou o Pierce Junior College e a California State University, Northridge, onde estudou eletrônica. Após a faculdade, Lazar trabalhou como técnico no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, uma das principais instalações de pesquisa do país. Ele também trabalhou em outras empresas de alta tecnologia e agências governamentais. Em seus primeiros 20 anos, Lazar se interessou por foguetes e sistemas de propulsão e começou a construir seus próprios motores de foguete nas horas vagas. Esse hobby eventualmente o levou a se candidatar a um emprego em uma empresa chamada EG, que era contratada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A EG estava procurando alguém com experiência em eletrônica e foguetes para trabalhar em um projeto que envolvia o desenvolvimento de sistemas de propulsão avançados para aeronaves militares. Em 1982, Lazar foi contratado pela EG para trabalhar em uma instalação chamada S4, que fica perto da Área 51, em Nevada. S4 é uma instalação altamente secreta que se diz envolvida nos testes e desenvolvimento de aeronaves avançadas e sistemas de armas. Claro, não há confirmação oficial disso. Um dos pontos altos da carreira de Lazar foi trabalhar em um projeto ultra-secreto que envolvia engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Lazar trabalhou em 9 fontes voadoras de origem extraterrestre. Essas fontes eram armazenadas em hangares construídos na lateral de uma montanha. E ele podia revelar isso porque tinha autorização de segurança para trabalhar nelas. Lazar afirma que fazia parte de uma equipe de cientistas e engenheiros que tentavam fazer engenharia reversa na tecnologia, a fim de entender como funcionava e como poderia ser replicada. Embora a vida pessoal de Lazar deixe muito a desejar, suas realizações não podem ser descartadas. Curiosamente, uma de suas grandes descobertas o colocou em apuros com as autoridades, que aparentemente querem que algumas coisas permaneçam ocultas. Os negócios de Lazar em casa até seriam vasculhados nesse esforço coordenado para manter as coisas como estão. Foi assim que tudo começou. Em 24 de maio de 1989, Lazar deu os primeiros passos para se tornar uma das figuras mais influentes na área dos OVNIs, durante uma entrevista ao vivo com o repórter investigativo George Knapp. Lazar afirmou ter trabalhado em espaçonaves extraterrestres recuperadas para o governo dos Estados Unidos, profundamente dentro de uma seção não confirmada da Área 51, conhecida como S4. Meses depois, Lazar revelou que o governo dos Estados Unidos havia lançado uma guerra secreta total contra ele. Ele disse que furou um de seus pneus em uma tentativa de apagar todos os seus registros acadêmicos da Caltech e MIT. Lazar mais tarde afirmou que seu trabalho na Área 51 era fazer engenharia reversa de material alienígena, conhecido como Elemento 115, que, segundo ele, era usado para alimentar uma espaçonave alienígena. Lazar insinuou repetidamente que pegou um pedaço do Elemento 115 da Área 51 e que o governo federal está muito interessado nesse elemento. Lazar voltou principalmente à vida privada nos anos seguintes à sua primeira aparição.
Eventualmente, ele fundou uma loja de suprimentos e equipamentos científicos com localizações no Novo México e Michigan. Curiosamente, a empresa de Lazar foi vasculhada pelo FBI e pela polícia local, enquanto filmavam um documentário sobre a vida de Lazar. Isso naturalmente levantou a suspeita de Lazar e seus fãs, que acreditam que o FBI está tentando recuperar amostras do elemento 115 que Lazar pegou da Área 51. Era um segredo aberto que Lazar estava sob vigilância do governo, e isso era o mais recente na campanha de assédio, que durava décadas contra ele. Bem, quando Lazar se juntou a Joe Rogan em seu popular podcast, ele teve a oportunidade de esclarecer mais coisas, e foi uma história e tanto. Lazar contou como acabou trabalhando na famosa Área 51. Lazar disse que nem desconfiava inicialmente de nada em comum em seu trabalho, mas algumas coisas começaram a não fazer sentido. Ele percebeu que estava trabalhando com coisas alienígenas. Lazar também falou sobre seu primeiro encontro com um reator que produzia um campo gravitacional próprio, que então alimentava a espaçonave. Tentando tocar na máquina, Lazar disse que ela afastava suas mãos como dois polos de um ímã com a mesma polaridade. Quanto mais ele tentava aproximar a mão, mais ela era afastada. O encontro lembrou a Lazar do briefing que ele havia tido sobre o projeto em que foi contratado para trabalhar. A descrição do trabalho era tentar engenharia reversa nessa invenção alienígena, o que exigiria duplicar a tecnologia com os materiais disponíveis na época. Para manter Lazar e seus colegas no escuro sobre o que estavam fazendo, os chefes compartimentalizaram tudo. Isso significa que Lazar era apenas uma peça pequena do quebra-cabeça, sem entender completamente o que estava acontecendo. Lazar e seu parceiro acabavam ficando com um sistema de energia e propulsão, além de uma visão geral limitada do que as outras equipes estavam encarregadas, mas cada parte estava relacionada à misteriosa espaçonave. Lazar disse que o reator poderia funcionar automaticamente, detectando quando tinha carga ou não. Quando não havia carga, o reator se desligava. Descrevendo o quão sofisticado era o reator, Lazar disse que não havia fios conectando os diferentes componentes por dentro. Ele disse que tudo parecia funcionar como mágica. Ele também deu a entender que a pessoa que ele substituiu no trabalho deve ter sofrido um acidente horrível, até causando a morte do funcionário. Embora nunca tenham lhe dado todos os detalhes, nem mesmo seu parceiro abordaria o assunto. No entanto, Lazar acreditava que o acidente estava relacionado ao trabalho que estavam fazendo e deve ter acontecido enquanto tentavam coisas diferentes com o reator. Enquanto isso, o reator não era o único disponível, embora Lazar fosse permitido trabalhar em apenas um. Lazar disse que conseguiu ver 9 espaçonaves em forma de disco, armazenadas em locais isolados. Embora fossem aproximadamente do mesmo tamanho, cerca de 15 metros de diâmetro, e com formato de disco plano, ele observou que todas pareciam diferentes. Então, como essa experiência de encontrar algo de um mundo alienígena afetou a vida de Lazar? Lazar disse que foi emocionante, especialmente para um cientista em seus 20 anos. Mas a empolgação rapidamente se dissipou e meio que se tornou temerosa por causa do poder absoluto do reator com o qual estavam lidando. Era assustador que uma nave tão pequena pudesse produzir tanta força gravitacional. Lazar confessou que era algo perigoso, pois muitas coisas com as quais estavam mexendo eram completamente desconhecidas. Mas como e quando essas naves foram adquiridas? Lazar disse que essa informação era rigorosamente controlada e não era revelada a nenhum deles, embora trabalhassem nessas máquinas todos os dias. Era surreal, como Lazar mesmo colocou, que eles só precisavam reverter a engenharia do reator, sem nem mesmo saber quando foi obtido. No entanto, a documentação esparsa revela de onde vieram essas máquinas. Lazar disse que elas vieram do sistema estelar Zeta Reticuli, codinome ZR3. Eles rastrearam essas coisas até um terceiro planeta no sistema estelar. Além disso, não havia mais nada sobre como as máquinas foram obtidas. Zeta Reticuli é um sistema estelar binário na constelação de Reticulum, que pode ser visto no céu noturno e também no hemisfério sul. Zeta Reticuli pode ser visto claramente como uma estrela dupla a olho nu se observada em um céu suficientemente escuro. As duas estrelas Zeta 1 Reticuli e Zeta 2 Reticuli estão a cerca de 39 anos-luz da Terra e separadas por pelo menos 3.750 unidades astronômicas, onde uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol.
As estrelas orbitam um centro de gravidade comum por mais de 170 mil anos terrestres e estimam-se que tenham entre 1,5 e 3 bilhões de anos de idade. Mas o que torna essas estrelas tão intrigantes é que, em comparação com o nosso Sol, elas são muito semelhantes, tornando-as chamadas de análogas solares, e de interesse para astrônomos que podem compará-las com a estrela hospedeira do nosso sistema solar. Os entusiastas de OVNIs conhecem Zeta Reticuli como lar de uma espécie de forma de vida alienígena que visitaram a Terra na década de 1960 e abduziram um casal chamado Beth e Barney Hill. Beth mais tarde desenhou um mapa astronômico com base no que ela afirmava ter visto a bordo da espaçonave, que desde então ficou conhecido como Mapa Estelar de Beth Hill, o que alguns afirmam mostrar que os alienígenas em questão eram originários do sistema estelar Zeta Reticuli. Então, será que as autoridades sabiam de onde vinham esses objetos? Lazar disse que nunca revelaram. Lazar disse que um dos principais interesses da investigação era fazer a nave funcionar e também desvendar o tipo de combustível que o impulsionava. E foi aí que as coisas ficaram interessantes. O combustível é um elemento pesado conhecido como elemento 115. Lazar disse na época que não havia tal elemento na tabela periódica. No entanto, o elemento foi adicionado à tabela periódica em 2004 e chamado de Muscovite, porque foi descoberto na cidade russa de Moscou. No entanto, Lazar disse que o elemento 115 usado como combustível era diferente daquele posteriormente adicionado à tabela periódica em muitos aspectos. Lazar disse que, com todo o tempo que passou na instalação, eles não foram capazes de entender as máquinas alienígenas. O problema era que o dispositivo violava todas as leis físicas que poderiam ser violadas. No entanto, Lazar disse que os caras conseguiram descobrir como operar a aeronave alienígena. Isso pode não ser tão surpreendente, porque, como Lazar ilustra, muitas pessoas podem dirigir um carro hoje sem saber como os carros funcionam ou como é alcançada a propulsão. Lazar descreveu um teste operacional da espaçonave que ele testemunhou. Ele não fazia parte da equipe de teste, mas aconteceu de estar presente quando o teste foi realizado, permitindo-lhe ver como funcionava. Lazar disse que a espaçonave decolou silenciosamente. Para sua surpresa, o único sinal visual foi uma pequena descarga de corona na parte inferior. Uma descarga de corona é uma espécie de brilho azulado de alta voltagem. Isso se tornou visível conforme a espaçonave subia cerca de 1 ou 3 metros do chão. O brilho apareceu a essa altura e continuou pairando silenciosamente, movendo-se para a direita e para a esquerda antes de pousar novamente. Lazar disse que a espaçonave tinha luz dobrada ao redor dela graças à gravidade, mas para sua surpresa, os manipuladores conseguiram se comunicar com o piloto dentro, o que não deveria ser possível. Isso ocorreu porque a gravidade dobra a luz, envolvendo a nave de tal forma que todas as formas de energia estão distorcidas. No entanto, graças a uma tecnologia que Lazar admitiu não conhecer, era possível se comunicar com os ocupantes dentro da nave. Curiosamente, Lazar revelou que os voos de teste da nave eram realizados às quartas-feiras, porque estatisticamente era o dia em que a rodovia próxima à instalação tinha menos tráfego, o que significava menos probabilidade de pessoas não autorizadas descobrirem o que estava acontecendo. No entanto, algumas pessoas que não eram empregadas na Área 51 conseguiram testemunhar os testes dessas aeronaves alienígenas. Essa foi outra nota interessante na história de Lazar. Ele disse que foi expulso quando ficou evidente que sua esposa estava tendo um caso. Você se pergunta como o caso afetou a carreira de Lazar? Bem, parte dos termos que Lazar concordou foi que seu telefone residencial era monitorado. Isso era necessário para que ele obtivesse a autorização de segurança necessária para trabalhar nesse projeto secreto. Isso significava que os chefes de Lazar sabiam do caso da esposa dele antes mesmo dele saber. Outra condição que Lazar concordou foi que ele deveria ter uma vida doméstica estável. Então, quando a infidelidade da esposa veio à tona, Lazar foi gradualmente dispensado. No entanto, Lazar não foi simplesmente autorizado a seguir em frente com o resto de sua vida. Ele disse que começou a ser seguido por agentes especiais, o que interrompeu muito sua vida pessoal e lhe causou muita ansiedade. Eventualmente, ele chegou a um ponto em que não conseguia mais segurar tudo. Então ele confidenciou a alguns amigos próximos sobre o trabalho que vinha fazendo. Claro, seus amigos precisariam de evidências para acreditar nas histórias incríveis que ele estava contando.
Quem não pensaria que seu amigo enlouqueceu quando começa a falar sobre ver e tocar espaçonaves alienígenas? Para convencê-los, Lazar decidiu levá-los para as áreas próximas à Área 51 na data marcada para os testes de voo. Lazar testemunhou que levou carros de amigos para a área em 3 ocasiões, para observar esses testes secretos. Algumas das ações também foram capturadas por câmeras, que ele afirma estar disponíveis na internet e terem sido analisadas por especialistas. Lazar diz que os alienígenas que trouxeram a espaçonave podem ter evoluído tecnologicamente em um caminho diferente e a uma taxa diferente de nós. Ele disse que os alienígenas em Zeta Reticuli podem ter começado a progredir tecnologicamente usando o poderoso elemento 115 como combustível. Começando com um combustível tão poderoso, não é impossível que eles tenham alcançado uma taxa de progressão que nós humanos só podemos sonhar. Lazar também afirma que a tecnologia se fundirá conosco humanos em algum momento e que isso já está acontecendo. Bem, Elon Musk está determinado a fazer isso acontecer. Sua empresa Neuralink pode começar os testes do seu chip de implante cerebral em humanos este ano, após obter sucesso em testes com animais. E o que você acha disso tudo? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo até o final. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal.